Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. Essa é uma história tão inacreditável quanto sinistra e que parece ter saído de um filme de terror, mas infelizmente é completamente real. No sul do México, há uma pequena vila chamada Yerba Buena, cercada por uma natureza exuberante, com áreas montanhosas e várias cavernas que, segundo rumores, esses locais escondiam muitas pedras preciosas e tesouros antigos. Esse vilarejo era muito isolado, abrigando cerca de 20 famílias enviadas pelo governo para explorar as terras férteis da região. Por conta do isolamento, os moradores viviam de forma autônoma, seguindo suas próprias regras, já que faltavam alguns serviços públicos, como escolas, hospitais, dentre outras formas de administração pública. Havia uma delegacia, se é que poderíamos chamar de delegacia. Parecia mais um pequeno posto policial. E olhe lá. A maioria dos habitantes era analfabeta e desconhecia o mundo além daquele lugar. Em uma noite de maio de 1963, Sebastián Guerreiro, um garoto de 14 anos, aventurava-se pelas cavernas da área, curioso para encontrar o tesouro lendário sobre o qual ouvira tantas histórias. Para Sebastián, essa aventura não parecia representar nenhum risco. Ele tinha liberdade para explorar a região durante o dia, desde que retornasse para casa no horário combinado, evitando preocupações para seus pais. Eles já estavam acostumados com as expedições do garoto pelas redondezas. Enquanto caminhava de caverna em caverna, sem encontrar nada e contando apenas com uma luz fraca, Sebastián notou algo incomum. Uma das cavernas parecia iluminada, e sons misteriosos vinham de dentro dela, sugerindo que alguém poderia estar lá dentro. Sebastián pensou consigo mesmo: se há alguém dentro daquela caverna, talvez tenham encontrado algum tesouro. Vou dar uma olhada. Movido pela curiosidade, ele foi se aproximando. À medida que se aproximava, os sons e vozes se tornavam mais nítidos. Contudo, algo estava errado. Além de palavras que ele não conseguia entender, também ouvia ruídos estranhos, gritos e sons de agonia. Quando finalmente chegou perto o suficiente para enxergar o interior, Sebastián ficou chocado. Havia um grupo de pessoas lá dentro, usando trajes peculiares, e algo indescritível acontecia no centro daquela cena. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Sebastián ficou tão aterrorizado com o que testemunhou que sua primeira reação foi fugir dali o mais rápido possível, antes que alguém percebesse sua presença. E quando digo fugir, ele realmente correu longe. Ele percorreu incríveis 25 quilômetros até Villagrán, a cidade mais próxima onde havia uma delegacia. Ao chegar, entrou esbaforido e em pânico, assustando os policiais. O garoto estava visivelmente abalado, incapaz de organizar seus pensamentos para explicar o que tinha acontecido. De início, Sebastián hesitou, temendo ser repreendido por vagar pelas cavernas à noite, mas sabia que precisava relatar o que tinha visto. Os policiais o fizeram sentar, deram-lhe água e o ajudaram a se acalmar. Só então ele conseguiu começar a falar. Contou que estava explorando as cavernas, buscando algo interessante, quando encontrou uma com luzes estranhas e sons inquietantes. Após descrever sua trajetória até lá, revelou, de forma hesitante, o que viu dentro daquele lugar assustador. Os policiais continuaram ouvindo tudo atentamente, mas até enquanto Sebastián não mencionara sobre o assunto principal, na verdade, tudo aquilo era algo completamente inesperado para eles. Afinal, naquela região, nada de relevante jamais acontecia. Os casos mais graves que os policiais enfrentavam eram furtos pequenos e raros, e nada além disso. Então,
Uma história mais emocionante como aquela parecia dar algum propósito à noite deles e talvez até sugerir que havia algo mais, algo maior para investigar. No entanto, quando o garoto falou sobre vampiros, os policiais logo trocaram olhares céticos e reviraram os olhos. Um deles, com um tom de desdém, disse: "Olha, garoto, provavelmente você teve um pesadelo ou viu algum animal estranho. É melhor ir para casa descansar. Amanhã você vai acordar melhor e tudo isso vai parecer só um pesadelo." Sebastian tentou insistir, mas os policiais não quiseram mais discutir sobre o assunto. Eles o levaram de volta para casa, onde ele foi forçado a dormir e esperar até o dia seguinte. No entanto, quando o sol nasceu, Sebastian ainda estava extremamente perturbado. A imagem do que ele tinha visto na caverna não saía da sua mente. Determinado, ele voltou para a delegacia e tentou convencer os policiais mais uma vez, pedindo que ao menos fizessem uma investigação, uma visita rápida ao local. Ele se ofereceu para guiá-los até a caverna e que assim poderiam tirar suas próprias conclusões. A maioria dos policiais continuou com a mesma opinião, achando que ele estava apenas inventando ou exagerando. Mas havia um policial que se manteve mais atento ao caso, um homem chamado Luiz Martins. Esse policial, ao contrário dos outros, parecia disposto a considerar a possibilidade de algo mais sério e estranho na história de Sebastian. O policial Luiz ainda estava cético em relação à história de Sebastian, mas ao perceber o quanto o garoto estava angustiado e que parecia não se acalmar sem que alguém fosse até a caverna, ele decidiu fazer uma rápida visita ao local. Luiz avisou aos colegas que iria investigar, prometendo retornar logo para relatar o que encontrasse. No início, o tempo passou sem grandes preocupações. A primeira hora se passou, depois a segunda, e até a metade do dia ainda nada de Sebastian e Luiz aparecerem. Os policiais começaram a achar que provavelmente eles haviam se perdido ou estavam exagerando, vendo coisas fora do comum, mas que logo retornariam. No entanto, conforme a noite se aproximava, a inquietação começou a crescer entre os oficiais. Os investigadores tentaram entrar em contato com Luiz, mas ele também não havia dado notícias. Além disso, foram até a casa de Sebastian para perguntar à família se ele havia retornado, mas a resposta foi negativa. Desde aquele dia, tanto Luiz quanto Sebastian desapareceram. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar um ano antes, em 1962. Foi nesse ano que dois irmãos, Santos e Caetano Hernandes, chegaram àquela pequena vila e logo começaram a chamar a atenção dos moradores. Imagine só, com apenas 20 famílias morando na vila, a chegada de pessoas novas logo desperta a curiosidade de todos. Todos começam a observar e a se perguntar o que aqueles forasteiros estão fazendo ali. Mas os irmãos eram bastante astutos. Já estavam acostumados a visitar pequenas comunidades, onde as pessoas muitas vezes não tinham muito conhecimento do mundo exterior, o que os tornava alvos fáceis para aplicar alguns golpes. Eles até sabiam fazer truques de mágica e usavam essas habilidades para impressionar os moradores, fazendo com que os vissem como incríveis. E claro, dado que a maioria da população era pouco instruída, isso funcionava perfeitamente. Percebendo que sua estratégia estava funcionando, os irmãos começaram a planejar um golpe para enriquecer ainda mais naquela vila. Em determinado momento, já tendo conquistado a atenção de todos na cidade e estando no meio da multidão que os observava com curiosidade, eles anunciaram que eram profetas enviados pelos deuses. Disseram que estavam ali para transmitir uma mensagem divina. Segundo os irmãos, os deuses incas os haviam enviado como mensageiros e que caso os moradores seguissem todas as suas ordens, eles seriam recompensados com riquezas e tesouros. No entanto,
alertaram que aqueles que desobedecessem sofreriam grandes punições. Os irmãos Hernandes cometeram um erro ao mencionar os deuses errados, confundindo os astecas com os incas. No entanto, devido à falta de conhecimento da comunidade, as pessoas acreditaram na história deles e seguiram suas instruções. O golpe começou de forma simples. Os irmãos disseram que os deuses exigiam as economias das famílias e, sem questionar, os moradores entregaram todo o dinheiro que possuíam, além de seus bens. Elevados ao status de profetas, os irmãos foram agraciados com a tenda mais nobre da comunidade, um refúgio com vista panorâmica para os picos montanhosos. A crescente reverência dos aldeões alimentou a ambição dos irmãos, que, valendo-se da fé cega, declararam que os deuses haviam designado as mulheres mais belas da vila para serem suas discípulas em assuntos íntimos. Aquele grupo exercia um controle perverso sobre a comunidade. Quando as jovens cresciam ou deixavam de ser úteis aos seus propósitos, eram transferidas para uma aldeia vizinha onde continuavam sendo exploradas. Isso gerava lucros significativos para os líderes. Com o tempo, eles expandiram seu domínio, manipulando mais membros da aldeia através de falsas alegações religiosas. Afirmavam que suas práticas eram ordenadas pelos deuses. Os rituais aconteciam em cavernas escuras, onde criavam uma atmosfera que desorientava os participantes, facilitando ainda mais o controle sobre eles. Durante os rituais, os participantes eram expostos a substâncias psicoativas e alucinógenas. O início das cerimônias era marcado por um ritual específico, o sacrifício de uma cabra. Somente após o animal ter sua garganta cortada é que as atividades poderiam começar. Esta prática de cultos e sacrifícios de animais perdurou por um período considerável. No entanto, com o passar do tempo, os membros da comunidade começaram a questionar essas práticas ao perceberem que seguiam fielmente todas as ordens dos irmãos, mas não recebiam nenhuma das riquezas prometidas em troca de sua devoção. Esta constatação levou a um momento crucial de reflexão entre os seguidores. Eles começaram a questionar a verdadeira natureza e propósito daquelas práticas. Percebendo os sinais de insatisfação na comunidade e temendo uma possível revolta, os irmãos elaboraram um plano astucioso. Eles viajaram até Monterrey, uma cidade conhecida por sua rede de exploração sexual, onde algumas mulheres já haviam participado dos rituais da aldeia anteriormente. Lá, selecionaram uma jovem específica de um bordel, Magdalena Solis, uma moça de apenas 18 anos. Ela era irmã de um tal de Eliazar, um cafetão local, e sua história era marcada por uma infância e adolescência roubadas pela exploração sexual desde muito jovem, o que a privou até mesmo de educação básica. Os irmãos a levaram de volta para a aldeia, apresentando-a à comunidade como uma divindade encarnada. Em sua história anterior, Magdalena havia trabalhado como cartomante em outra aldeia, alegando ter o dom de se comunicar com os mortos. Uma habilidade que muito interessou aos irmãos. Insatisfeita com sua vida atual, Magdalena viu nos irmãos uma oportunidade de mudança e decidiu acompanhá-los em seu plano. Ao retornarem à aldeia, os irmãos a apresentaram como a reencarnação de uma importante divindade asteca, Quetzalcoatl. Para tornar a farsa mais convincente, vestiram-na com trajes e ornamentos extravagantes, criando uma imagem que impressionaria os habitantes locais. Para preparar a chegada de Magdalena, os irmãos organizaram uma elaborada apresentação. Primeiro, convocaram uma reunião com todos os membros da aldeia, anunciando a iminente chegada de uma divindade. A vestimenta escolhida para Magdalena era adornada com ossos, criando uma imagem mística e impressionante que ajudaria na aceitação pelos aldeões.
A cerimônia de apresentação foi meticulosamente planejada para acontecer no ambiente místico da caverna. Os membros da comunidade foram posicionados em um círculo ritual e Magdalena fez sua entrada dramática, surgindo no centro da formação. O impacto foi imediato. Todos os presentes, convencidos pela encenação, prostraram-se em reverência, genuinamente acreditando estarem na presença de uma entidade divina. A atmosfera cuidadosamente construída da caverna, combinada com a apresentação teatral, criou uma experiência que solidificou a crença dos aldeões em sua suposta divindade. Embora Magdalena tivesse entrado neste esquema com plena consciência de sua natureza fraudulenta, os irmãos haviam explicado claramente que era um golpe e ofereceram pagamento para ela se passar por deusa. Algo inesperado aconteceu durante sua apresentação. Ao se ver diante da comunidade, recebendo um nível de reverência e adoração que jamais experimentara em sua vida marcada por dificuldades, Magdalena começou a vivenciar uma profunda transformação psicológica. O impacto emocional de ser tratada como uma divindade foi tão intenso que começou a afetar sua própria percepção de realidade. A atenção e devoção que recebia eram completamente diferentes de tudo que já havia experimentado em sua vida difícil. Essa experiência a levou a um estado de questionamento existencial, onde a linha entre a encenação e a realidade começou a se confundir em sua mente. Ela começou a se perguntar se de alguma forma mística ou inexplicável não poderia haver alguma verdade em sua suposta divindade, demonstrando como o poder e a adoração podem distorcer a percepção de realidade de uma pessoa. Conforme Magdalena se estabelecia em sua posição de poder, uma transformação sombria começou a se manifestar. Mesmo tendo conhecimento prévio dos rituais de sangue e das orgias que ocorriam na comunidade, ela começou a desenvolver um comportamento cada vez mais abusivo e cruel em relação aos membros da aldeia. Os irmãos, que observavam essa escalada de crueldade, mantinham-se deliberadamente omissos, pois o esquema continuava gerando lucros substanciais para eles. Neste momento sombrio, Magdalena revelou seus planos para os 2 membros que haviam tentado fugir. Eles seriam as primeiras vítimas humanas do ritual. Após ela identificá-los, os demais membros da comunidade, já completamente subjugados por sua influência, atacaram violentamente os 2 indivíduos até que falecessem. O ritual prosseguiu com a amarração dos corpos em grandes estacas de madeira. Magdalena, em seu delírio de poder, coletava o sangue das vítimas em um cálice para seu consumo. No entanto, com o passar do tempo e a repetição destes rituais macabros, ela desenvolveu práticas ainda mais perturbadoras, acreditando que o sangue seria mais potente se o coração da vítima fosse arrancado enquanto ainda estivesse viva. Os rituais evoluíram para um nível ainda mais perturbador de violência coletiva. As vítimas escolhidas eram submetidas a torturas extremas, espancamentos, queimaduras e mutilações, executadas por toda a comunidade, incluindo, em alguns casos, seus próprios familiares, que eram forçados a participar dessas atrocidades por ordem de Magdalena. O ritual culminava com a preparação de uma mistura macabra. Magdalena combinava o sangue humano com sangue de galinha e substâncias psicoativas. Esta poção não era consumida apenas por ela. Era distribuída também aos irmãos e outros membros da comunidade. Para justificar esse ato perturbador, ela difundia a crença de que o consumo do sangue conferiria poderes sobrenaturais aos participantes. Durante aproximadamente 6 semanas, estes rituais macabros continuaram, impulsionados por uma nova justificativa criada pelos irmãos. Eles afirmavam que os sacrifícios eram necessários para garantir a imortalidade e eterna juventude de Magdalena. Neste período, cerca de 4 pessoas perderam suas vidas nos rituais.
O clima de terror se intensificou, pois qualquer manifestação de discordância ou resistência aos rituais era punida com a morte. Desta forma, o grupo mantinha um controle absoluto através do medo. Quem ousasse questionar ou se opor às práticas seria a próxima vítima, criando um ciclo vicioso de violência e silenciamento. O desejo de sobrevivência forçava muitos a participarem, ou no mínimo, permanecerem em silêncio diante das atrocidades que testemunhavam. Os irmãos conseguiram manipular os membros da aldeia de forma impressionante, realizando uma verdadeira lavagem cerebral. Em determinado momento, 2 moradores começaram a perceber que, apesar de sua obediência a eles e a Magdalena, não estavam recebendo nada em troca. Pelo contrário, estavam cada vez mais desesperados, empobrecendo e sem ver o tal tesouro prometido. Esse desespero culminou no ano seguinte, quando tanto Sebastian quanto o policial Luiz desapareceram. A data era 31 de maio de 63, quando Sebastião, como todos já sabem, presenciou o ritual. O desaparecimento posterior dos 2 amigos desencadeou uma operação policial nas cavernas. Os corpos jaziam espalhados pelo chão cavernoso, em posições contorcidas, muitos com marcas de violência e mutilações que indicavam um sofrimento indescritível. Além dos corpos de Sebastian e Luiz, este último com o coração brutalmente arrancado, outros 6 cadáveres foram encontrados, indicando um número total de vítimas estimado entre 15 e 16. No dia em que Sebastian retornou à caverna para revelar a Luiz as atrocidades que presenciara, ambos foram emboscados e feitos prisioneiros pelos membros do sinistro culto. A operação policial que se seguiu resultou em uma intensa troca de tiros nas cavernas, onde muitos cultistas tentavam se esconder. Magdalena foi encontrada desacordada, sob o efeito de drogas pesadas. Santos Hernandes, em uma tentativa desesperada de fuga, foi abatido pelos policiais. Tragicamente, o outro irmão do líder do culto também perdeu a vida, vítima de um ataque frenético de um seguidor drogado. Magdalena foi condenada à prisão perpétua por seus crimes. Os demais membros do culto, embora recalcitrantes, também foram condenados a longas penas. Anos depois, alguns deles, arrependidos ou buscando redenção, revelaram os horrores que se escondiam por trás da fachada do culto. O destino de Magdalena, no entanto, permanece um enigma. Calcula-se que ela teria sido libertada em 2013, mas não há registros confiáveis sobre sua vida após a prisão. Nascida em 1947, ela teria entre 76 e 77 anos, caso ainda esteja viva. A possibilidade de ela ter encontrado a morte dentro da penitenciária paira no ar, alimentando as teorias conspiratórias em torno deste caso. Bom, esse foi o caso macabro de hoje. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Quero muito saber a sua opinião. E lembre-se, cada like que você dá nos vídeos e até mesmo hypar, compartilhar e comentar o que você achou da história, além de equivaler a uma moeda para o barqueiro, faz com que esse vídeo chegue a mais outras almas também.